Está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos repercutir alguns dados relativos ao número de homicídios no Brasil e também na capital gaúcha. Junto aqui com os nossos convidados no estúdio, nós vamos analisar os principais fatores que determinam esse tipo de crime e também vamos falar sobre ações de enfrentamento da violência. Para isso, estão aqui comigo o presidente do Instituto Cidade Segura, Marcos Rolim, o integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, Rodrigo Silveira da Rosa, e o professor de Sociologia, Martin Cabeleira de Moraes Júnior. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Falamos em dados sobre taxa de homicídio na abertura do programa. Vou trazer alguns desses números para a gente poder iniciar o nosso programa, nosso debate nesta pauta que propomos aqui para os nossos debatedores. Bom, recentemente a ONU apresentou um relatório que aponta o Brasil com a segunda maior taxa de homicídios na América do Sul e uma das maiores do mundo. O Brasil fica atrás apenas da Venezuela na América do Sul. E os números são de um estudo do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes. São dados relativos a 2017, quando o Brasil registrou 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Este é o relatório da ONU. Vamos trazer também dados relativos à capital gaúcha, porque a Secretaria da Segurança Estadual, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, apontou que Porto Alegre, nos 4 primeiros meses do ano, de 2019, evidentemente, o número de homicídios caiu 45,2%, com 126 mortes no primeiro quadrimestre do ano, após 230 no período de 2018. Em abril, a queda foi de 50%, de 58 para 29 mortes na capital gaúcha. A queda também foi registrada no âmbito estadual. Para darmos início a esse debate, convido o professor Marcos Rolim. Obrigado pela presença. Vou fazer uma análise mais geral desses dados, fazendo esse comparativo Brasil, Porto Alegre, e que fatores influenciam, determinam esse tipo de crime. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado pelo convite, Clayton. Satisfação conversar com os amigos aqui nesse painel. Primeira coisa que eu acho importante de destacar é que o Brasil, claro, o Brasil tem uma taxa de homicídios que é excepcionalmente alta, é uma das mais altas do mundo. Ela é uma taxa indecente do ponto de vista de qualquer critério de segurança que se possa admitir. Não se admite uma taxa desse tamanho. A quantidade de pessoas assassinadas no Brasil é de fato intolerável. Nós estamos muito além de qualquer medida de tolerância diante da violência. Enfim, a situação de fato é muito grave. Agora, esses dados da ONU são dados de 2017. A novidade é que em 2018 o Brasil experimentou uma redução na taxa de homicídios muito impressionante de 12%. 12% a menos no Brasil em 2018. Na taxa de homicídios, significa a maior redução em 14 anos. Quer dizer, desde 2004 o Brasil não experimentava uma queda na taxa de homicídios, a tendência era de 2004 mais ou menos de manutenção e depois de elevação na taxa, mas em 2018 ela cai 12% em todo o país. Todos os estados menos 3 têm redução na taxa de homicídios. Todos os estados brasileiros em 2018. Reduções expressivas. Apenas 3 estados do norte, eu acho que é Rondônia, Roraima, Amapá, se não me falha a memória, que tiveram alta. Todos os demais estados caem em 2018 a taxa de homicídios. E as tendências de quedas permanecem em 2019 no Brasil. Então a primeira coisa importante, do ponto de vista até de uma interpretação desses dados, é que essa queda não pode ser explicada por fatores regionais. Se houvesse um fator regional para explicar a queda, nós teríamos diferenças muito grandes de estado para estado, como em geral ocorre. É muito mais provável que um fator superveniente de esfera nacional esteja impactando fortemente esses números e seja responsável fundamental pela queda. Nós não sabemos efetivamente, é muito difícil. Na sociologia, Clayton, é muito difícil você estabelecer uma relação de causa e efeito com fenômenos tão complexos, né? Há muitas coisas que podem estar operando ao mesmo tempo. Há seguramente vários fatores que se somam para se entender essa queda. Eu suspeito, essa é só uma suspeita, eu não posso oferecer evidências ainda sobre isso, é um tema que está sendo debatido por todos os pesquisadores da área no Brasil, qual a razão dessa queda geral
dos homicídios no Brasil. Mas certamente um dos fatores importantes disso é o fato de que nós vivemos, especialmente em 2015, 2016, um momento de alta conflitualidade entre as principais facções que disputam o monopólio do tráfico de drogas no Brasil. Hoje, basicamente, duas facções nacionais, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC, que têm as suas franquias nos estados, enfim, né, estavam em guerra, declararam guerra, né, e essa guerra ela se multiplicou com uma escalada impressionante de mortes, de vingança, etc. Ao que parece, essa guerra ela arrefeceu, né? Não se sabe exatamente se houve um entendimento, se houve uma certa negociação. O fato é que as disputas entre esses dois grupos diminuíram, né, do ponto de vista da escalada de homicídios. Seguramente isso deve ter impactado essa queda. Agora, eu repito, esse é um tema ainda objeto de discussão, nós não temos certeza a respeito disso, né? O importante é que é uma boa notícia. Os homicídios estão caindo no Brasil e nós esperamos que siga assim com essa tendência. Nessa linha. Obrigado, professor. Vou chamar o integrante da OAB, aqui da Comissão de Direitos Humanos, Rodrigo Silveira da Rosa. Muito obrigado pela presença. Como é que o senhor analisa esses dados, Porto Alegre, Brasil, né, fazendo essa análise em termos de taxa de homicídios, né? Agradecer inicialmente o convite, Clayton, e uma satisfação muito grande de estar aqui no lado dos colegas aí debatedores. Falando do ponto de vista assim, da violência, como o Marcos Rolim comentou, a gente está falando de um tema extremamente complexo, né? São várias situações aí que envolve e apontar que nesse último ano uma situação isolada possa ter acontecido como fator determinante para a redução da criminalidade seria temerário, né? Como bem dito, a questão das facções, me parece que houve um pico em 2016, 2017, uma situação muito alarmante por conta das facções, né? Muito sangue derramado por conta das brigas, enfim, entre as facções e disputa de territórios, né? Me parece que as facções agora atualmente estão mais num contexto de enfrentamento entre elas, mas viram que eu acho que não é o caminho certo, vamos dizer assim, e a gente tem presenciado aqui no Rio Grande do Sul tem uma situação da ida delas muito para o interior, né? Algumas cidades que eram mais pacatas ou que o índice de criminalidade de alguma forma era mais baixo e começou a haver um aumento. Então, assim, olhar os índices também tem que ver algumas situações que às vezes a gente percebe num geral que possa ter diminuído, mas ao mesmo tempo algumas cidades daqui a pouquinho pontualmente possa ter aumentado por conta desse deslocamento, né? Nós como OAB a gente está sempre tentando dialogar com a sociedade civil, enfim, sempre tentando cobrar, enfim, e fiscalizar e estar sempre atento, né, para que seja realmente exercida a cidadania, seja respeitada a dignidade da pessoa humana, né, sempre debatendo o tema para que a gente possa avançar, né, nessa questão da diminuição da criminalidade. É uma preocupação muito forte, né, nós como instituição sempre estamos muito atentos, tentando dialogar de alguma forma com o governo, né, sempre cobrando reiteradamente, oficiando, enfim, mantendo reuniões pontuais para tentar realmente que a coisa avance, né. Não dá para se pensar segurança pública como uma situação apenas política, tem que ter um programa permanente, né, de debate e para avançar, porque a gente tem visto aqui, principalmente no Estado, uma situação que entra governo, sai governo e a situação da segurança pública não avança. Geralmente quando muda o governo, agora vai vir uma outra política, né? Às vezes até desconsiderando aquilo que foi um avanço, às vezes no governo anterior, né? Mas enfim, seguimos, né, com o debate, vamos adiante. Vamos adiante aqui com o professor de Sociologia, Martin Cabeleira de Moraes Júnior. Obrigado pela presença também aqui no Porto Alegre Debate. Também uma análise inicial do senhor sobre esta pauta que propomos aqui para este debate, né? Sempre sabemos que o tema da segurança, né, é uma questão especialmente muito debatida pela sociedade atualmente, né? Um dos fatores, né, que demandam uma análise um pouco mais complexa também, por isso estamos propondo essa pauta aqui. Professor Martin. Um prazer estar aqui, um prazer estar acompanhado de pessoas ilustres nessa área, então, doutor Rodrigo, professor Marcos, que eu já acompanho
bastante tempo, inclusive deu aulas na polícia, dividimos bancas. Então, professor que trata de assuntos de direitos humanos, doutor Rodrigo. Então, esse tema é um tema de suma importância, como a gente tem debatido, mas requer sempre algumas questões metodológicas. Então, quero concordar muito com os dois debatedores. O professor Marcos Rolim mencionou coisas bem importantes. Uma questão a se analisar inicialmente eu sempre digo quando dou aula, a metodologia quantitativa, ela nos dá um enorme serviço. Infelizmente, no Brasil, ainda é um pouco desvalorizada. Então, podemos falar disso ao longo do programa. Ela nos diz o quê? Eu sempre gosto de dizer isso, ela nos diz o quê? Bom, quantos policiais tem, quantos homicídios, mas ela não diz por quê. Então, como o professor Marcos mencionou, o doutor Rodrigo, se pode levantar hipóteses sobre isso. E eu acompanharia essas hipóteses do professor Marcos com a questão nessa dimensão, mas sempre lembrando que são hipóteses. Nós podemos aí descobrir outras variáveis importantes que foram relegadas aí ao longo do tempo e talvez tenham gerado influência sobre isso. Então, eu também apostaria nessa hipótese da questão da reorganização, movimentações dentro das facções, mas se precisa ter cuidado de pensar que não é só o fato de existir as facções, mas o fato da dinâmica delas ter que ser estudada, ter que ser mais discutida, porque nós temos dinâmica das facções dentro do sistema prisional, em um nível nacional, como o PCC e Comando Vermelho já há bastante tempo, novas facções se formando, há uma dinâmica também fora do sistema prisional, e essas dinâmicas pode ter um grande impacto aí nesses taxas, índices de todos os crimes, não só de homicídios, né? Então, inicialmente, mais ou menos eu coloco essa ideia de se levantar essas hipóteses e ter que se discutir. Outra coisa que se poderia levantar inicialmente era a ideia de metodologia mesmo. Bom, a ONU tem uma metodologia, alguns conceitos mundiais em termos de conceituação de crimes. Latrocínio, por exemplo, é um conceito que tem no Brasil, mas alguns outros países operam com conceitos diferentes. Há que se ter também uma consolidação desses dados. Então, nós estamos em 2019. Os dados mais consolidados que nós temos na área de violência e criminalidade são de 2016 e 2017. Por quê? Nós temos alguns crimes que acontecem hoje, então no primeiro quadrimestre de 2019, que estão catalogados lá como homicídios, ou como latrocínio, como feminicídio. E ao longo de investigações ou de outras elucidações, se começa a ver que talvez eles mudem de conceituação. E isso, às vezes, gera um impacto de diferenciação nos dados. Então, inicialmente, eu acho que seriam essas considerações para que a gente possa evoluir nisso. Maravilha. Para trazer também, agregar no debate aqui, estava na composição da pauta do programa, lendo alguns fatores que também poderiam ter determinado essa questão da redução do número de homicídios em Porto Alegre, especificamente, né, do ponto de vista de ação, né, do poder público nesse sentido, só para trazer isso também para que a gente possa também fazer uma análise, se for o caso, um pouquinho mais ampla. Então, era colocado que a descapitalização, né, do crime, né, que isso teria um impacto nessa redução, e também o isolamento das lideranças ligadas às facções, bem como a questão de ter diminuído os conflitos, né, entre as facções, para daqui a pouco não chamar tanto a atenção do crime mesmo que é feito, do tráfico, né, digamos assim, né, porque não tem uma questão da presença policial, de não chamar a atenção, né. Bom, trago essa questão para que a gente possa também analisar, se for o caso, mas também queria perguntar aos senhores, de uma maneira mais geral, também trazendo o fator do sistema prisional, né, como é que ele impacta, né, nessa questão de homicídios, enfim, né, e no crime de uma forma geral, né. Essa é uma questão, enfim, né, que permeia toda a situação de criminalidade, né, professor Rolim? Olha, muito rapidamente, assim, algumas observações sobre esse tema, né. O Brasil talvez seja, eu não posso afirmar isso, mas talvez seja um dos únicos países do mundo onde todas as facções criminais, todos os grupos criminais que atuam organizadamente no país se formaram dentro de instituições do Estado. Né? As prisões são instituições do Estado. E essa instituição do Estado, que é a prisão,
ela permitiu, ao longo dos anos, né, que facções criminais muito perigosas fossem formadas, fossem articuladas e fossem empoderadas. Isso aconteceu basicamente por uma causa, o fato de que a superlotação é de tamanha ordem, é de tal ordem, que as celas deixaram de ser celas individuais há muitas décadas atrás, elas passaram a ser celas com 3, 4, 5, 6, 10, 12. Quando não deu mais, se abriram as celas dos presídios para se ocupar os corredores das galerias, dessas grandes galerias, né? Então hoje, praticamente, no presídio central aqui de Porto Alegre, todas as áreas do presídio são usadas para alojamento, todas, né? Então não há um espaço onde não tem alguém empilhado, isso, as pessoas estão de fato empilhadas. Quando eu permito que isso aconteça dentro de um sistema, quer dizer, eu tenho prisões ilegais, porque são prisões coletivas, né? Tem 400 pessoas dentro de uma galeria presos coletivamente. O gestor se vê na obrigação de distribuir esses presos de acordo com um único critério, que é o seguinte: como é que eu vou impedir que as pessoas se matem? Né? Para impedir que elas se matem, eu tenho que dividir por grupos. Né? Então eu boto na galeria tal o pessoal do grupo tal, na galeria tal o pessoal do grupo tal, para não dar os nomes aqui das facções. O que acontece é que cada nova prisão realizada pela Polícia Militar, em flagrante em geral na rua, essa pessoa vai para o presídio e ela tem que ser alocada em algum desses grupos. Então o que acontece na prática, claro que essa não foi a intenção do Estado, nunca ninguém pensou isso, mas objetivamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece no Brasil, é uma espécie de parceria público-privada entre o Estado e as facções. Né? Quer dizer, o Estado ajuda as facções porque recruta gente nova para as facções. Né? As facções não precisam se preocupar mais com recrutar novos soldados para a sua facção. O Estado faz isso para ela. A grande maioria dessas prisões que são feitas, como eu disse, são prisões em flagrante, são feitas na rua. É evidente, se o policial militar está na rua, ele está realizando uma prisão em flagrante, que tipo de prisão em flagrante vai ser feita? Qual é o perfil dessa pessoa que é presa em flagrante? Em geral, é o sujeito que está envolvido com drogas, que está praticando pequenos assaltos ou delitos de rua, típicos da marginalidade social. Quer dizer, essa prisão não é a prisão derivada de uma investigação, não é a prisão derivada de, bom, eu vou desmontar uma quadrilha, eu vou atrás de um cara que matou alguém, eu vou atrás de um estuprador. Para isso eu tenho que ter indícios, provas robustas para condenação, tem que ter investigação. Isso é muito raro de acontecer no Brasil. Por isso as nossas taxas de elucidação de homicídios são muito baixas. Nós não prendemos a rigor matadores, não prendemos estupradores, são poucos. No Rio Grande do Sul, para que você tenha uma ideia, nós temos hoje mais de 40 mil presos, aproximadamente 3% estão presos por homicídio. Então a grande maioria das prisões não são de pessoas as mais perigosas. Né? Isso é um problema, porque nós acabamos não prendendo quem devíamos prender, né? E o nosso foco, por conta da guerra contra as drogas, está deslocado. Ele está deslocado por um tipo de crime que tu prende e não produz nenhum efeito no negócio. Quer dizer, quando eu prendo um menino que está vendendo drogas na rua, na periferia de Porto Alegre, rapidamente essa mão de obra é reposta pelo tráfico. Então o tráfico não sente essa prisão, mas a sociedade sente, porque nós vamos botar esse sujeito dentro de um presídio, ele vai se juntar numa facção e quando sair de lá talvez tenha condições de praticar crimes mais graves. Então essa é a dinâmica, eu acho, assim, mais evidente que nós todos devíamos estar atentos para tentar uma mudança nessa política, né, de encarceramento, que me parece pouco inteligente para ser elegante. Assim, né? Ok. Rodrigo, como é que analisa essa questão, né? Até em termos jurídicos também, né? Porque muitas vezes o próprio policial também, a polícia vai lá, falam, né, do enxugar gelo, né? Tu prende e solta, daqui a pouco tu já até conhece o assaltante, né? É uma preocupação, né? Porque a gente discute muito isso, né? Que o Estado, a gente tem muita prisão, mas pouca prisão que é efetiva mesmo, daquele crime violento, né? A gente hoje tem presídios superlotados, muitas das situações presos que cometeram pequenos delitos, né? Crimes sem violência ou grave ameaça, mas o crime mesmo, aquele que ataca mais a sociedade, que é o homicídio, o roubo, o latrocínio, o estupro, ou seja, os crimes violentos, muitas dessas pessoas estão soltas, né? E a gente tem uma situação muito grande do jovem, né? Como o Marcos Rolim estava comentando, as nossas prisões hoje, muito por conta daquilo que está ao alcance, né, da polícia, né? A Brigada Militar está fazendo tá ali de forma ostensiva e vê aquele menino ali fazendo cometendo um pequeno delito, que é a questão de venda. Muitas vezes a venda é a questão para o próprio consumo, né? Tá vendendo ali alguma droga para o próprio consumo, às vezes. Essa discussão do sistema carcerário hoje que a gente enfrenta
até que ponto, e a sociedade tem que estar atenta a isso, né, e não achar que simplesmente prende, que está tudo resolvido, né, solta lá dentro do presídio, está tudo resolvido. Né. Essa pessoa vai acabar saindo, né, de novo para a sociedade e sai sempre mais qualificada, né, ela entra lá muitas vezes primária, e eu percebo que também sou advogado, né, criminalista, e às vezes eu enfrento a seguinte situação: doutor, eu não era vinculado a qualquer tipo de facção, já me colocaram lá na facção tal. O cara é primário, nunca teve participação nenhuma. Tinha grande chance de, daqui a pouquinho, tomou aquele susto e se recuperar e sair, voltar a trabalhar, ter a atividade dele, mas às vezes é cooptado, né? É muito... A organização criminosa acaba... Né, as grandes facções acabam dando aquilo que o Estado não dá, né? Em termos de recurso e tudo mais, e quando sai acaba tendo que cometer novos delitos, às vezes muito mais graves daqueles que foram cometidos inicialmente, né? Um problema sério que a gente está enfrentando hoje, e da questão da superlotação, e a gente está vendo aí nas delegacias, né, presos em delegacias. Agora essa situação, né, junto ao Palácio da Polícia, lá que os presos estão dentro de viaturas, né, e bem como o Marcos Rolim comentou, até que ponto isso reflete, essa demanda grande de prisões, está refletindo num índice de menos criminalidade, né. Obrigado. Professor Martin, também, muitas vezes a gente ouve essa questão, né, do sistema prisional, como o professor Rolim trouxe, da situação, né, da precariedade do próprio sistema, né, não há mais grades, enfim, a própria estrutura. E às vezes, muitas vezes a gente ouve essa afirmativa: cometeu crime, quanto pior, melhor, né? Quanto pior tiver o sistema lá, bom, azar dele. Só que muitas vezes pode se voltar contra a própria sociedade, né? No meu ver, por exemplo. Sim. Concordo muito. Para lançar alguma coisa sobre o sistema prisional, complementando a ideia do professor Marcos, um referencial teórico, Edwin Sutherland, pesquisador conhecido na sociologia, então, nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, ele lançava essa ideia de associação diferencial, uma teoria chamada teoria da associação diferencial. Então ele pesquisava pessoas que tinham o que ele considerava uma carreira criminal. Eu não gosto muito desse nome, mas ele usava essa expressão, dizia assim, bom, a pesquisa dele era sobre pessoas que prosseguiram no crime, não cometeram um crime e pararam, mas continuaram no crime. Uma ideia de facções, mais ou menos. Na época eles pesquisavam gangues nos Estados Unidos. Então, ele tinha completamente essa ideia, apresentada pelo professor Marcos Rolim, que era... ele queria saber como as pessoas aprendem a assaltar um banco, a vender determinado tipo de droga, onde, quando, como fazer isso, como lidar com tudo isso, como lidar com o sistema judicial e tudo. E a conclusão que ele chegou pesquisando isso foi que era se associando com outros criminosos. E essa ideia... que já vem lá nos mostram filmes, documentários, pesquisas, de que desde que se começou a prender presos políticos na Ilha Grande com assaltantes de banco, algumas coisas, essa associação diferencial acabou acontecendo. Então esse referencial nos ajuda a dizer essa ideia de que o Estado realmente, sem querer, com uma ideia completamente contrária, acaba colocando junto muitas pessoas, como o Dr. Rodrigo disse, que não queriam estar ali juntas. Bom, eu cometi um crime sem violência, acabo caindo dentro do presídio primário, acabo hoje, em algumas prisões, eu creio que a maioria brasileira, induzido a ir participar de algum grupo desses para uma questão até de sobrevivência, de estadia e tal, por conta de superlotação, de estrutura física, de estrutura financeira, essas questões. Então, essa ideia teria que ser mais trabalhada, teria que ser... merece atenção essa ideia de que o Estado hoje, no Brasil, contribui para isso nessa medida. Não que queira, mas acaba contribuindo. Daria para lançar também, para nós não sermos tão assim... a ideia do pânico moral também, dizer, bom, mas... o panorama é muito ruim do sistema penitenciário mundial. Agora, estamos numa sinuca, né? Sim, várias. Mas então vamos tentar... O que fazer? Assim, a pergunta do Lenin, né? O que fazer, né? Então, uma ideia... Vamos tentar algumas coisas aqui que têm talvez rendido algum resultado, né, recentemente. Poderíamos lançar, assim, a Penitenciária de Canoas, a PECAM, tem uma parte dela que está tentando manter
como o Dr. Rodrigo mencionou, essa ideia de, em algumas partes, tentar manter as pessoas que cometem crimes sem violência ou alguns crimes com um grau de violência menor, pessoas que são réus primários, para que possam entrar, cumprir a sua pena e sair sem se envolver com outras pessoas que estão num outro grau de criminalidade e tal. Essa seria uma ideia. Então, a ideia resistida por muitas pessoas da audiência de custódia, onde o judiciário é convidado a participar mais diretamente das prisões. Os advogados já participam disso há muito tempo, pesquisadores tentam. Então, a audiência de custódia é uma tentativa de dar visibilidade ao que acontece na criminalidade e tentar uma solução mais efetiva. Projetos como prisões pequenas, valeria a pena talvez construir um programa para trazer, não sei, talvez já tenha sido feito isso, projetos como Direito no Cárcere, da advogada Carmela, que estão funcionando muito bem com pessoas que querem deixar o uso de drogas dentro do presídio, do antigo presídio central, hoje cadeia pública. Esses projetos, como outros, Arte e Inclusão no Instituto Psiquiátrico Forense, poderiam ser exemplos de coisas que têm rendido algum resultado, né? Então, e aí podemos tentar depois falar um pouco da prevenção também. Ótimo, maravilha. É um assunto que ele demanda muitas ideias, né, vários programas. Quem sabe a gente daqui a pouco volta nessa pauta para a gente também ampliar um pouquinho mais. Chegamos aqui no final do primeiro bloco, estamos falando hoje sobre a questão da criminalidade, da violência de modo geral, os principais fatores que determinam especialmente o homicídio, né, que pautamos o programa pelos números, pelos dados relativos ao homicídio no Brasil e também na capital gaúcha, mas dando uma geral na questão da criminalidade aqui no Brasil e também na cidade. Breve intervalo, voltamos em seguidinha, fiquem. Se você quer conhecer melhor a história do estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. Hoje estamos falando sobre ações, enfim, elementos, né, que possam ajudar no combate, no enfrentamento da violência. Propomos aqui uma pauta falando sobre a questão dos homicídios, trazendo dados sobre os homicídios no Brasil e também na capital gaúcha, discorrendo sobre os fatores que determinam esse tipo de crime e ações que possam também ajudar na prevenção. Professor Rolim, a gente terminou o bloco anterior falando sobre alternativas ou medidas que poderiam ser daqui a pouco uma luz no fim do túnel aí para a questão da questão prisional, né, que permeia toda a criminalidade de uma maneira geral. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma iniciativa nesse sentido? E também nesse sentido também pergunto sobre a questão do tráfico de drogas, né, porque parece que a maioria, ou 90% dos homicídios estão ligados à questão do tráfico de drogas, né, do tráfico. Enfim, são questões que parece que não tem fim, né? São questões que parece que a gente vai ter que conviver com isso ainda por muitos e muitos anos. Né? Na verdade, nós não precisamos conviver com isso por muitos e muitos anos. Claro, talvez essa seja a maior probabilidade no caso brasileiro.
Mas é importante sempre te lembrar que muitos países do mundo viveram situações tão graves ou muito piores do que aquela que o Brasil vive hoje, né? E esses países deram a volta por cima. Não precisa falar em experiência europeia ou americana, basta pegar aqui a América Latina. Se vocês olharem para a situação da Colômbia hoje, é o exemplo mais evidente, né? A Colômbia foi, nos anos 90, o país mais violento do mundo, não? A situação de narcotráfico que a Colômbia viveu, com os grandes cartéis de Medellín e de Cali, não tem paralelo em termos de violência no mundo, né? E mesmo assim, aquele é um país que conseguiu superar aquela realidade, né? Construiu uma política de segurança que é modelo para todo mundo, né? Muitos brasileiros vão até a Colômbia para conhecer o que foi feito lá. E eu acho que nós podemos, o Brasil tem condições, tem massa crítica, tem capacidade, tem especialistas, tem pessoas envolvidas, pesquisadores, enfim, nós temos tudo para virar o jogo. A dificuldade nossa qual é? Nós continuamos a tratar de segurança pública no Brasil com base em ideologias, em achismos, né, em praxes, né? Então há um certo conservadorismo nessa área, em várias posições político-ideológicas, não é uma questão só da direita, a direita é conservadora, a esquerda também é conservadora nessa área, porque nós não trabalhamos com evidências. Né? Então, eu presido um Instituto de Cidade Segura, que foi formado para isso, né? Para apresentar alternativa em segurança pública com base em evidências, ou seja, com base naquilo que as pesquisas mostram que funciona, né? Aquilo que de fato produz resultado. Acho que essa é a grande virada no policiamento, na ideia de segurança, largar de mão essa conversa toda essa conversalhada que você faz no Brasil sobre segurança pública há muito tempo e começar a mostrar quais são as evidências. Olha, isso aqui eu estou propondo isso porque funciona. Né? Eu tenho tais estudos que mostraram a avaliação de impacto, né? Que isso aqui produz um resultado, que isso pode... por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem impressionante disso. O Alberto Koptic, que é o nosso diretor executivo, está inclusive fazendo o seu doutorado em cima desse ponto, né? E está preparando um livro que eu acho que é muito importante sobre evidência em segurança pública. E uma das partes que ele trabalha envolve, por exemplo, o tema da execução penal. O que funciona na execução penal? Se eu tenho a chance, por exemplo, de fazer um trabalho de recuperação de preso, algum programa de recuperação, de ressocialização dentro de um presídio, eu tenho poucos recursos, eu devo procurar presos de menor potencial ofensivo ou os mais graves, para tentar... Né? As pesquisas mostram que funciona muito mais entre os mais graves, entende? Quer dizer, se eu pegar os piores presos, os mais complicados, e apostar neles para tirá-los do crime, a chance de sucesso é maior. Isso é contraintuitivo. A nossa razão de não pode ser verdade isso, né? Um projeto de ressocialização para presos com perfil mais agravado, pois as pesquisas do mundo inteiro mostram que é esse que tem o melhor resultado. Pegar um preso de menor periculosidade e começar a tratá-lo pode piorar a situação dele. A princípio ele não deveria estar preso. Né? Então são questões como essas que quando a gente começa a mostrar o que funciona, o que não funciona. Policiamento. A gente sabe que a polícia pode ter um papel muito importante na prevenção. Um dos critérios mais empregados no mundo hoje é o policiamento de hotspots. Quando tu tem um mapa georreferenciado de ocorrências criminais, em tempo real, praticamente, quando as ocorrências já são georreferenciadas por um software, né? Coisa que até hoje no Rio Grande do Sul a gente não tem. Né? O novo governo agora está propondo isso, né? Mudar o sistema de registro para que tu tenha já de início no registro, em tempo real, o georreferenciamento. Alguns estados já conseguiram isso no Brasil. O gestor ele tem condições de olhar no mapa a cada momento e saber o que está acontecendo naquele momento, não daqui a 30 dias ou 60 dias quando vier um relatório. E a partir daí eu posso alocar meus policiais e as viaturas para esses pontos de concentração criminal. Isso tem um efeito enorme de prevenção do crime, né? Sem recurso, é com gestão. Então a gente, quando pensa no Brasil em segurança pública, a gente tem um discurso, né, despregado de evidências e temos uma demanda por investimento naquilo que não funciona. Né? A gente pensa em segurança pública e aí pensa, precisa de dinheiro. Para quem precisa de dinheiro? Para viatura, para arma. Né? É sempre a mesma coisa, entende? Mas o que isso produz? Produz mais prisão, mas não se resolve o problema da segurança. Né? Tu não tem política de prevenção. Vai no cerne daqui. Então, eu acho que no momento que o Brasil perceber isso e a gente conseguir dar essa virada de vamos trabalhar em cima de evidências, a gente vai virar o jogo rapidamente. Ok. Rodrigo, um pouquinho sobre esse olhar, né, diferenciado que o professor propõe, né, até em termos de prevenção, né, para que a gente possa, enfim, trabalhar nisso também, né? Acho esse aspecto da questão da sociedade muito conservadora, né? A gente é muito simplista, né, quando fala, a gente resolve tudo com prisão, né? E aí quando tu fala assim, não, mas algumas medidas alternativas à prisão já estão falando mas isso aí é regalia para preso, né? Quando tu fala assim, não, mas o preso tem que estar colocado num ambiente adequado, mas isso aí é regalia.
Então, acho que a sociedade também tem que pensar um pouco mais sobre a questão da segurança pública para poder cobrar do gestor público, né? Porque se a gente, como sociedade, não cobrar do nosso governante, vai ficar como sempre tem ficado de forma reiterada. É como se segurança pública não está me atingindo. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, a saúde ou a educação são situações, às vezes, até que a gente pode remediar. Dependendo da classe social, muitas vezes vai se remediar. Agora, segurança pública não. Segurança pública atinge a todos. Então tem que se pensar com responsabilidade. A gente tem feito sempre esse aspecto de fiscalização, de tentar, né? A gente trabalha na Comissão de Direitos Humanos e fala, mas a Comissão de Direitos Humanos é para dar regalia lá para presos? Não. A gente quer fiscalizar para que haja um sistema carcerário mais adequado, não só para o preso, mas também para o próprio policial que está ali. Esse caso que eu comentei sobre a questão dos presos em delegacias, isso aí afeta diretamente não só os presos, afeta os policiais e a própria sociedade que circula, né, que frequenta esses locais e está vivenciando aquilo, né. Então, um tema que a gente acha que tem que avançar muito é o aspecto das drogas, né. Ainda há um grande tabu quando se fala em drogas, ainda há uma situação muito conservadora, mas a gente tem, por exemplo, Portugal, a questão de uma população bem próxima ao Rio Grande do Sul, um PIB próximo, e a gente tem lá 9 mil presos, mais ou menos, em Portugal, e aqui nós temos 40 mil. Lá a política de drogas ela é um pouco diferenciada. Já se pensou e já se avançou na possibilidade de pequenas quantidades serem toleradas, né, em relação à questão do usuário. Então é uma coisa que a gente tem que pensar em avançar, fora também o aspecto de que haja uma política mais adequada em relação à questão das prisões. Né? Preso que cometeu pequeno delito não tem que estar preso. A gente tem que colocar outras situações. Veio, em termo legal, veio a questão das medidas cautelares diversas das prisões, que está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Enfim, outras medidas diversas daquela do encarceramento inicial. Né? Se tu tem a possibilidade de deixar essa pessoa, de alguma forma, solta, com algumas medidas diversas da prisão, quais sejam, por exemplo, a questão de uma restrição noturna. Bom, se ele está respondendo a alguma situação lá de prisão porque cometeu em determinado local, restrição territorial também, né, de frequentar bar, ou final de semana restrição, né, em casa, não pode sair, enfim, algum tipo de restrição que não colocar ele simplesmente e jogar ele no sistema prisional. Então, esse tipo de situação a gente tem que avançar e não pensar que a gente está querendo passar a mão na cabeça do preso. Não, a gente tem que pensar como uma medida mais efetiva para que diminua, né, a questão da criminalidade. Professor Martin. Acompanho os debatedores nessa área. Se pensar nesse sentido, eu gostaria de fazer uma analogia, uma comparação com que é sempre, eu acho, didática, que é a questão de se acreditar em um momento de criminalização ou de aumento de taxas e índices de criminalidade, se tem uma ideia de que vai aplacar isto, o aumento de prisões, ser penas mais duras e tal. Eu sempre faço uma comparação da sociedade como se fosse um estádio de futebol, vamos pensar nesse sentido. Imaginem 20 mil pessoas ou 40 mil pessoas assistindo, 11 pessoas ali em cada time, jogando, tal, juiz, aquele sistema, e teríamos ali em torno de o que? Talvez 30, 40, 100 policiais. Sem pensar o direito penal e o funcionamento da sociedade, o direito penal como se fosse aquele sistema policial que está ali, e num estádio de futebol funciona. Funciona se a maior parte daquele contingente que está assistindo o espetáculo estejam em acordo uns com os outros. O mínimo desacordo começa com as idealizações, né? A ideia de colocar ideologias, essa palavra difícil, né? Colocar ideologias, como o professor tratou, o medo, o pânico moral, acaba dividindo as pessoas. Acaba dividindo, não há contingente policial que consiga dar conta disso. Que é a questão do direito penal. O direito penal está preparado para dar conta de exceção, não de regra.
Então nós temos hoje em torno de 40%, 43%, em alguns lugares mais, de pessoas encarceradas em presídios, onde deveria se cumprir pena, mas temos pessoas com prisão provisória ou preventiva, quer dizer, que não estão sequer condenadas, que é um grande problema. Né? No sentido de experiências latino-americanas, como o professor colocou, há que se haver uma mudança aqui também de passagem, que eu sempre tento na saúde e na segurança pública, de se passar por uma saúde de pessoas saudáveis e não da doença. A segurança pública é mais ou menos assim, nós estamos aqui discutindo quando há um grande aumento ou uma redução de criminalidade, mas ainda em taxas altas. E pouco se discute a questão da segurança pública. Eu, como profissional de segurança pública por mais de 30 anos, sempre encarei isso, a ideia de quando se trabalha com segurança pública, é sempre a ideia de crime e não de segurança. Quando a maior parte das aulas que se dá em cursos e matérias são de crime e não de segurança. E aí eu dou dois exemplos na América Latina, que o professor já deu o exemplo da Colômbia, eu daria do Chile e do Peru. O Chile, por exemplo, tem os indicadores que eles tratam para investir dinheiro público em políticas públicas, são indicadores de segurança pública. Onde é que vão medir isso? Na população. O Chile está trabalhando recentemente, que eu digo, nos últimos 20 anos, talvez, aí, com a ideia de determinantes de temor em Chile. Eles vão perguntar para a população, como é que você se sente? Está seguro? Como é que a polícia está? Não vão perguntar para a polícia como a própria polícia está. Ou perguntar para os advogados criminais, então, eles vão perguntar para a população, como vocês estão se sentindo? Como estão sendo tratados pelo Poder Judiciário? E isso... Aí os gastos vão nessa ideia de, bom, isso funciona, o dinheiro público deve ser empregado nisso. O Peru tem essa ideia. Se a gente entrar nas páginas de redes sociais da polícia peruana, você vai ver muito a comunidade junto com a polícia, vai ver a comunidade mais do que a polícia, do que os órgãos públicos, do que os governos. Vai ver mais a ideia de segurança e não a ideia de criminalidade. Que também eu acho que é algo que tem que ser discutido. É uma visão diferenciada, né? Nesse sentido, professor, professor Rolim, que a gente tem hoje é muito aquela questão uma visão de uma forma geral, assim, da sociedade, é mais ação e reação, né? Não que não se tenha ter uma polícia atuando como, fazendo o trabalho que ela faz, enfim, de prisões, de enfrentamento. Ninguém está dizendo para que isso não ocorra, né, evidentemente. Mas também, como o senhor colocou, é preciso uma mudança do pensar segurança pública, né? Mas isso também passa por uma mudança cultural daqui a pouco, né? Para a gente ter uma visão... Deixa eu fazer uma observação sobre essa expressão enfrentamento. Pois é. A polícia não deve fazer enfrentamento, sabe? Isso é uma visão não profissional de polícia. Quem fala em enfrentamento está numa visão pré-profissional de polícia. Em algumas situações, é evidente, não há como escapar do enfrentamento. Né? O policial vai efetuar uma prisão, o suspeito reage a tiro, vai ter que haver um enfrentamento, não há como. Né? Mas deve-se evitar o enfrentamento, até para preservar a vida dos policiais. Né? Um tema central no trabalho de polícia é a inteligência policial. É ter todas as informações suficientes para evitar, inclusive, a reação. Né? Se eu tenho condições de trabalhar com informação, se o policial está bem informado, ele tem procedimentos a observar, é mais difícil que ele seja atingido. Nós temos que cuidar da segurança dos policiais também. Né? Isso é uma coisa que no Brasil é muito menosprezado. Os gestores menosprezam. Nós tivemos recentemente mortes de policiais. Os governantes menosprezam. Não adianta, depois que o policial foi morto, correr para o enterro e prestar lamento e coisa e tal. Tudo bem, tem uma tragédia, as pessoas... Mas enfim, eu quero saber o seguinte, o que o Estado faz para evitar que mais policiais morram? Qual é a proteção que os policiais recebem? Qual é o tipo de procedimento que eles devem observar? A formação que eles devem receber? E como garantir que esses policiais tenham informação para trabalhar com o crime? Porque nós temos que ser mais inteligentes que o crime. Né? Isso não é uma guerra onde vai ganhar quem tem mais arma ou quem tem mais coragem. Não, vai morrer mais gente se for assim. Né? Dos dois lados vai morrer. Eu não quero que morra ninguém, entendeu? Eu acho que cada morte é sempre uma derrota para todos nós. Né? Então é importante que haja essa compreensão.
porque eu acho que também há uma ideologia, uma tradição do policial se ver como um guerreiro, né? Se ver como caveira, aquela história de que eu sou o cara que vai para o enfrentamento. Isso é falta de profissionalismo, entendeu? Eu acho que é uma questão decisiva. Os bons policiais sabem disso, né? Os policiais mais experientes sabem disso, mas eu me preocupo assim com muitos policiais que têm um pouco essa ideologia, porque não foram formados suficientemente, não foram nem protegidos suficientemente nessa formação. Um outro ponto que eu acho que é decisivo é isso que o professor Martin falava a respeito talvez uma comparação com a saúde seja interessante, porque imagine assim, se nós tivéssemos no Brasil nenhum serviço de prevenção em saúde e só tivéssemos hospitais, né? Então as pessoas não teriam nada, teriam que aguardar ficar doente, aliás bem doente, para se internar em hospital, né? Aí não teria leito. Aí nós queremos estar propondo o quê? Mais hospitais. Vamos construir mais hospitais, e cada vez as pessoas estão adoecendo mais, e mais, e mais, e mais. É o que acontece hoje na área de segurança. Nós não temos que construir mais e mais presídios, nós temos que prender menos e melhor, né? Prender as pessoas que de fato temos que prender, aquelas que são ameaça à vida das demais. Garantir que todas as oportunidades que favorecem o crime comecem a ser cortadas, comecem a ser prevenidas, né? Então o tema da prevenção social, o tema do investimento em segurança passa, por exemplo, pela educação. A minha tese de doutorado, eu acho que eu demonstrei numa pesquisa bastante extensa que as taxas de evasão escolar estão muito associadas com a violência. Então, esses meninos que saem da escola com 11, 12 anos, a chance deles se associarem ao tráfico é muito maior, né? Mas a escola que está expulsando esses meninos, né, ela não tá conseguindo dar conta dessa demanda, não consegue acolher os estudantes das camadas da periferia, mas o tráfico está com as portas sempre abertas, né? Então ele vai entrar rapidamente ali, vai ser acolhido ali, vai ser reconhecido naquele grupo criminal. É aí que nós temos que cortar essa dinâmica. Então o tema da segurança envolve tudo isso, né? E sempre que a gente simplifica esse desafio e imagina que ele pode ser resolvido pela força, a gente está preparando violência futura, né? Ok. Rodrigo, a gente está aqui numa casa política, é evidente que, claro, guardadas as proporções, né, para uma questão de legislação mais efetiva em âmbito nacional, nos dirigimos a Brasília, né, na construção de leis. Como é que a senhora avalia o que poderia avançar também em termos de legislação, até para nesse processo de prevenção, né, da violência? Assim? Eu falava aqui antes da questão de responsabilidade dos governos, né, porque entra governo, sai governo, e a gente sempre inicia uma nova política, né, de segurança pública, né? A ideia é que a gente tenha algo mais concreto e que cada governo que entre siga aquele mesmo passo que o anterior estava dando, né? Não sei se não é o caso de a gente pensar em leis, né, de repente leis estaduais, com diretrizes, né, que pelo menos, né, aquela base seja mantida e que a coisa avance, né, em termos de segurança pública, né? A questão da segurança pública, a gente debateu muito aqui do sistema carcerário, tem que enfrentar muito forte a questão das prisões e como que a gente está efetivamente direcionando essas prisões. Eu vejo, vou voltar à questão do que a gente hoje está enfrentando das prisões aí em delegacias, para mim isso é alarmante e a sociedade não pode aceitar esse tipo de situação. Para mim é alarmante de estar os presos, os próprios policiais deixam de estar, né, na rua fazendo o seu trabalho, estão lá numa situação cuidando dos presos lá na beira da rua, né? E eu vou falar uma coisa que eu acho que é forte, mas um sentimento que eu tenho: esses presos estão sendo torturados, né? Porque não se respeita a lei de execução penal, não se respeita minimamente, né, a situação desses presos. Eu estava lendo no jornal outro dia a questão desses presos que estão lá. Eles estão urinando nas garrafas PET ali, e aí terminou, passa para o outro. Então é uma coisa assim, é uma vergonha esse tipo de situação, né? Então como é que se a gente trata essas pessoas assim? Vou fazer uma analogia, como o professor tinha feito antes. Se a gente bate num cachorro, o que acontece com o cachorro, né? Se a gente trata mal esse cachorro, né, ele vai morder, né? Então não adianta a gente ficar tratando de forma simplista, que é só prender e tudo mais. Ninguém quer passar a mão na cabeça. Acho que a prisão, não há em sociedade algo melhor que prisão em termos de situações mais graves. Hoje em dia não há.
determinados presos vão ter que ficar realmente recolhidos e presos, mas como a gente tem tratado isso aí de forma, né, um descaso total, isso acaba refletindo diretamente na questão da nossa vida aqui fora, né, extramuros, né. Então, eu penso assim, a gente trabalha muito, faz muitas fiscalizações, até por conta da OAB também. Eu me lembro de uma situação que a gente fez uma fiscalização junto à IPF, né? E a situação do IPF lá era alarmante porque não havia uma empresa que prestasse serviços de limpeza, né? Então tu tem pessoas lá com problema mental que não faziam a limpeza do ambiente ali, né? Uma coisa, né? E tu imagina, então a gente fez uma fiscalização lá, o lugar era horrível, né? Então é esse tipo de coisa. Teve que vir uma decisão judicial dizendo que, olha, se o gestor público não, de alguma forma, não resolver essa situação, vai responder pelo crime de tortura. Eu acho que está faltando a gente, como sociedade, pensar de forma mais forte para resolver esse problema e entender que esses presos, da forma como estão sendo torturados e vai ter que vir daqui a pouquinho uma decisão mais forte, porque não adianta só dizer, olha, não pode mais receber aqui porque não tem mais espaço ali. Né? Acho que nós vamos ter que ter medidas, né, alguma coisa que dentro da lei mesmo para poder avançar também na situação do sistema. Só uma observação sobre isso, é que a gente não mencionou aqui, mas estava comentando no intervalo, né? Nós temos um exemplo no Brasil, e agora aqui em Porto Alegre, que é da PAC, né? Eu visitei a PAC recentemente. A PAC é uma associação da sociedade civil, né, que recebe uma transferência de recursos do Estado para os custos de hotelaria de um pequeno presídio, né? Todo o trabalho na PAC é voluntário. A rigor, os presos têm a chave da porta de entrada e saída e ninguém sai, ninguém foge, né? As taxas de reincidência são baixíssimas, em torno de 10%, enquanto nos presídios é de 70%. A PAC é mais barata que um presídio, muito mais barata. E as instalações, claro, é um presídio pequeno, uma instituição pequena, né, com 30 vagas, 40 vagas, agora tem 30 presos, né? Mas eu tive lá, a impressão que dá é que é de um alojamento, assim, de um seminário da igreja, enfim, alguma coisa do tipo, né? Não tem cheiro de prisão, não tem jeito de prisão. Há uma enorme disciplina, um enorme comprometimento dos internos, que são reeducandos, agora chamados de reeducandos, né? Atividades o dia inteiro de formação. Quer dizer, a PAC é a prova de que nós podemos fazer prisões diferentes, né? Se houvesse interesse nisso, né? Professor, para a gente encaminhar ao final do programa. Então, reforçando essas ideias que os colegas debatedores trouxeram, eu gostaria de também trazer mais sobre a ideia principal que o professor Marcos Sorin nos traz. Eu, como policial também aposentado, né, pesquisei por um bom tempo na URGS também, com o professor Fandinho lá, essa necessidade de também se tratar dessa ideia de acolhimento dos servidores que tratam e de todos os profissionais da área da segurança pública, que tem alguns que estão como nós, policiais militares, mais visíveis, que estão no campo, então quando morre há uma comoção e é uma coisa extremamente comovente, mas também aqueles que trabalham um pouco mais nos bastidores, como médicos legistas, têm uma vida muito auxiliares em necropsia, vários outros profissionais, os profissionais que estão dentro das prisões também têm problemas graves de saúde, as taxas de suicídio têm aumentado nesses grupos e têm sido pouco trabalhados do ponto de vista tanto de pesquisa quanto do ponto de vista de alguma política para isso. Então acho que isso seria muito necessário. E gostaria de destacar alguns grupos que têm pesquisado isso e que talvez como pesquisadores fossem mais ouvidos, talvez isso pudesse ser evitado algumas vezes, porque às vezes tem pesquisas como a do Marcos, que traz lá os jovens, como que chama o título do livro, que ficou a formação dos jovens violentos, quer dizer, ele faz uma pesquisa com fundamento de dados e explicando como se dá esse processo. E aí podemos citar órgãos que têm produzido esse tipo de pesquisa, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Fundação Getúlio Vargas, o CRISP em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, o GPVC, né, o Grupo de Pesquisa em Violência da URGS, coordenado pelo professor José Vicente, o GPESC, onde eu às vezes participo, na PUC, coordenado pelo professor Rodrigo, um grupo de pesquisa que estuda prisões em Pelotas, coordenado pelo professor Bogo Kiss. Então, tem várias coisas sendo produzidas que, se a gente ouvisse talvez mais isso, ouvisse mais a Comissão de Direitos Humanos, se pudesse talvez ir para
bom, saímos da ideologia, saímos do pânico moral, do medo e vamos ver o que funciona, descartar ao longo do tempo aquilo que não tem funcionado, sem nenhum problema de o governo X ou Y e prosseguir com isso. Eu acho que isso talvez seria providencial. Ok. Aquela rodada só para as despedidas, um minutinho só para a gente fechar o programa aqui. Começa com o professor Márcio Colim. Recado final? Só para agradecer, dizer que o Instituto Cidade Segura tem procurado oferecer a sua contribuição. Nós temos um projeto de lei que foi assumido na Assembleia que trata da informação em segurança pública, para ter uma informação mais qualificada, uma lei da transparência da informação em segurança pública, foi apresentada por alguns deputados, está tramitando. Temos tido uma influência importante em alguns municípios do estado, especialmente Pelotas, mais recentemente Lajeado, onde há resultados. Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas é uma gestora muito qualificada e assumiu muito essa ideia que nós estamos discutindo aqui, né, de prevenção e segurança pública, de trabalhar com evidências. Os resultados têm sido muito impressionantes. Então, queremos colocar também o nosso trabalho à disposição dos interessados para participar de discussões como essa e ajudar na prevenção, na política de segurança. Ok. Rodrigo, OAB. A OAB, da mesma forma, né, se coloca à disposição, sempre tem procurado receber, né, a sociedade civil, enfim, órgãos representantes da sociedade, para debater. Eu acho que a sociedade tem que deixar de ser um pouco passiva ou, né, naquela coisa de o problema não está comigo, deixa lá, mas o problema de segurança pública afeta todos nós, afeta alguém próximo a nós, então a gente tem que enfrentar esse tema com responsabilidade, né? Então a OAB se coloca à disposição, é um órgão que está sempre de alguma forma tentando dialogar com a sociedade civil e dialogar também com o governo para tentar avançar em situações que realmente tragam um pouco mais de sossego, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, nos colocamos à disposição, né, a Comissão de Direitos Humanos também se coloca à disposição, e não é só para atender o preso, né, mas também a gente tem uma situação voltada para vítimas também. E para outras, quando se fala de direitos humanos, a gente tenta sempre demonstrar que é uma coisa mais abrangente, né? A gente trata a questão do idoso, a questão da mulher, da criança, enfim, vários segmentos da sociedade, a gente atua aí numa situação de estar cobrando efetividade, né, por parte do Estado, enfim, seja do órgão competente. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Viu? Professor Martin, recado final. Então, agradecer o convite. Eu acho que esse assunto tem que prosseguir, é um assunto bastante importante, convidar as pessoas aí para conhecer essas experiências, Instituto Cidade Segura, esses projetos todos, o Legislativo, Direitos Humanos da OAB ou de qualquer outra área, que se possa ouvir mais também os pesquisadores, que se possa também ouvir muito esses grupos vulneráveis que estão mais carentes também de atenção, que se possa ouvir principalmente, e eu digo isso com tranquilidade, como o meu grau dentro da polícia era mais alto, que se possa ouvir a base da polícia, a base das pessoas que podem dar uma resposta bastante efetiva de dados e algumas coisas assim, que se possa discutir isso de maneira mais preventiva e a repressão que fique exceção e não, infelizmente, regra. Muito obrigado aos nossos debatedores, muito obrigado pela presença, aqui por trazer esse tema, porque a gente possa, enfim, ampliar essas questões aqui e que já fica estendido o convite para que a gente possa também fazer outros debates nesse sentido, né, porque é nessa questão mesmo, né, de trazer esse tema, de pautar esse tema, de discutir essa questão, porque diz respeito a todos nós, né. Então, muito obrigado também a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Um grande abraço e até a próxima semana.